Irmãos, vamos ler a palavra que o Senhor me trouxe. E Deus confirmou também na oração, irmãos. Eu queria uma confirmação de Deus. A gente tinha confirmação, mas é tão gostoso mais ainda, né? Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 3, no verso 16. Capítulo 3 de 1 Reis, no verso 16. O título da palavra diz assim: Salomão julga a causa de duas mulheres. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. E tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o filho é meu filho. O vivo é meu filho. E teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo morto é teu filho. E meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas lhe eterneceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu, seja dividiu antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Até aqui, irmãos. Amém. 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 Queridos irmãos, irmãs, todos aqui, irmãos, filhos do Todo-Poderoso Deus, ouvintes da palavra, irmãos que estão ouvindo agora, que vão ouvir daqui a um tempo. A palavra de Deus, ela não tem fim, irmãos. A palavra de Deus não tem data de validade. Então, se alguém ouvir uma palavra pregada hoje, daqui 30 dias, ela tem a mesma eficácia. E aqui, o que nós acabamos de ler, a respeito, irmãos, uma pequena história simples, uma pequena passagem na vida de Salomão. Quantas decisões Salomão teve durante o seu reinado, irmãos? Incontáveis, né? Porque dentro dele se manifestou o dom da sabedoria. E ele, como um rei,
tendo que decidir a vida das pessoas, a conduta diária de um povo que precisa ouvir o que fazer, o que não fazer. E aqui nós vimos, irmãos, um ponto simples, né? Talvez aqui no cantinho aqui da palavra, muita gente passa por cima disso aqui, talvez, e lendo isso aqui, irmãos, talvez no nosso conhecimento não conseguimos tirar nada daqui, mas Deus tira. A palavra de Deus revelada tira daqui. O que a tua vida precisa, o que eu preciso e o que nós precisamos. Salomão, um teste para a sabedoria que estava nele, que ele pediu a Deus que ele queria. E o homem que pede dom a Deus, ele tem que deixar o dom ser expressado. E aquilo ali foi um teste para ele, irmãos, muito grande. Uma situação de duas mulheres prostitutas. Irmãos, Deus me traz aqui, irmãos, a respeito disto. Duas mulheres prostitutas. E aqui diz, né? Duas mulheres prostitutas ao rei. Vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Irmãos, se um homem, um rei da terra, com todo o seu cerimonial, e Deus deu de falar de rei lá e na hora da oração Deus me trouxe essa palavra. Irmãos, se duas mulheres prostitutas aqui conseguiram entrar na presença de um rei com todo o cerimonial que tem, guardas, ainda mais nessa época, irmãos, que os reis viviam sempre com medo de ser esfaqueados, ter uma lança, ter uma espada furando por causa das traições. O Senhor, nosso Deus, que criou o homem, ele sabe o que você passa, o que eu passo, o que qualquer ser humano passa. Se um homem aqui, o rei, permitiu que duas mulheres pecadoras se apresentassem diante dele para levar a sua causa, quanto mais o nosso Deus e Jesus Cristo, que morreu na cruz, não permite que os pecadores se prostrem diante deles. Quer seja prostituta, quer seja de qualquer opção sexual, viciados, drogados, adúlteros, todos têm o direito de se apresentar diante de Deus e levar a sua causa para Deus. E esse Deus, que tem o poder sobre os céus e a terra, julga as suas causas. Aqui é muito claro essa palavra, irmãos. Elas não foram julgadas por soldados que estavam lá. Porque com certeza, a causa delas, houve uma briga, uma discussão, e levaram ao rei para decidir. Porque aqui é muito claro, já chega elas diante do rei. Ninguém se apresenta assim diante do rei. Com certeza a situação delas já foi tratada lá, alguma discussão, vamos levar o seu caso para o rei. Ninguém lá, nenhum soldado, nenhum morador lá perto tinha condições e capacidade de julgar a causa delas. Mas elas, como prostitutas, foram levadas diante do rei Salomão. E hoje, do dia que Cristo morreu na cruz, lá, olha, irmãos, abriu uma oportunidade não só para um rei da terra, mas para que todo pecador, todas as pessoas, se vocês olharem aqui na Bíblia, todos aqueles que falam que são pecadores, que não se arrependerem, mas todos, pensa em alguém aí agora,
que você acha que é um pecador, que você acha que é um pecador, todos eles têm oportunidade de levar a sua causa diante de Deus e não diante do julgamento de alguém. Elas foram levadas para o rei Salomão, que tinha o dom da sabedoria. E hoje, irmãos, todo pecador, todas as pessoas têm o direito de levar a sua causa diante de Deus. E Deus tem ao lado dele o príncipe Jesus Cristo, para olhar e falar, faz isso ou faz aquilo. Não cabe a nós julgarmos, mas cabe a Deus fazer o que Ele quer. E naquele momento de que uma pessoa, por mais pecador que nós possamos achar, irmãos, ele se apresentar diante do rei, naquele momento, pode ter certeza, o nosso Deus dará uma solução às pessoas. Aqui demonstra, irmãos, claramente, que para chegar diante do rei, chega quem ele quer. Não é quem os homens querem, mas quem ele quer que chega. E aqui a história dessas duas mulheres que moravam juntas, que conviviam juntas, que tinham a sua atividade profissional da prostituição, que é considerada uma profissão. Não concordamos, mas é considerado, porque o sofrimento da própria pessoa, que achar que uma pessoa vai para uma vida dessa porque quer, é só uma pessoa que tem muito coração ruim, pensa muito ruim. Ninguém vai para um caminho desse porque quer. A situação o levou e ali ficou. Se perguntar para quem está lá, quer sair. Mas só Jesus tira o pecador da prostituição, da bebedeira, do vício das drogas. Dizem que para droga, para crack, não tem cura. Só um cura, Jesus. Só Ele. Isso está provado, irmãos. Quando a pessoa aceita Jesus, ele consegue. Então essas duas mulheres eram amigas, porque moravam juntas e tiveram, irmãos. Se fossem os dias de hoje, né? As pessoas tomavam outros procedimentos, mas ficaram grávidas dos seus atos de prostituição e tiveram seus filhos. Diferença de 3 dias. E criança, irmãos, os poucos dias são muito parecidas. Porque às vezes, irmãos, uma tem uma gestação de um dia, de uma semana a mais, outra uma semana a menos. Então, quando nasce, ele fica mais ou menos parecido. E uma delas, né, diz aqui, terceiro dia depois do parto, também esta mulher teve um filho. Entrando, nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. Ninguém, só as duas lá. Moravam juntas, com certeza tinham um bom relacionamento, poderiam ser amigas, né? Ninguém mora junto sendo inimigo, né, irmãos? Casal, marido e mulher que mora junto, sendo inimigos, são infelizes. E tem casos que moram juntos e são inimigos um do outro. Cristo não está nesse lugar. E alguém aqui ouvindo isso, a tua casa está desse jeito? Receba hoje a sabedoria, não de Salomão, mas de Jesus Cristo para você. Para você. Pede para ele hoje, Senhor, decida a respeito da minha casa. Você crê que ele entra aí na tua casa, irmã, e põe paz? Direciona cada um no seu lugar? Tem gente que está precisando saber o lugar dele. E Cristo coloca as pessoas no lugar. Não com doença, não com câncer, não com morte. Cristo entra com conversão de almas. Qual que é o interesse de Cristo, irmãos? É colocar uma doença numa pessoa? O interesse de Cristo é ver o homem e a mulher feliz na terra, com o coração convertido. Glória a Deus. E ali, de noite, diz aqui, de noite, morreu o filho desta mulher, porque ela se deitou sobre ele. Não tinha berço, né, irmãos? Acredito que o berço foi uma criação de muito tempo depois.
para que depois de tantas mortes que tiveram em camas e mãe virando, esmagando a criança, morrendo a criança sufocada, aí começaram a desenvolver situações onde colocava a criança ao lado, protegida, depois foi subindo as gradinhas e foi fazendo. Os artesãos, né? Os carpinteiros, fazendo os bercinhos. Não tinha essa época. E eram mulheres pobres também, né? E prostituição. Não é? Aqui diz, aqui moravam juntos. Eram situações de pobreza, né, irmãos? Então, ali naquele momento, uma acabou matando o filho dela e usou de malícia, de maldade e de traição. Como é difícil, irmãos. Um dos sentimentos mais difíceis que tem de alguém sentir é a traição. É a decepção. Pelo jeito, pareciam que eram amigas, conviviam juntas. Mas houve aqui uma decepção tão grande com aquela pessoa que se convivia junto. E se Deus está mandando esta palavra, porque tem almas aqui que são decepcionadas, sentindo traídas pela amizade que não existiu, pelo amor que se dizia pela boca, mas era falso, por um comportamento de amor, comportamento de compaixão que não existia, mas era pura falsidade, é por interesse próprio. Chegava com as flores, porque houve um erro para tentar encobrir com as flores. Bendito Deus. Há muito isso representado, irmãos, em filmes, né? Hoje você tem para assistir, há isso muito. É o homem que trai a mulher, ele chega em casa com umas flores lindas. Não que o homem não tenha que trazer flores, sim, se puder, se tiver dinheiro, porque é tão caro, mas simples, isso não importa, isso é o jeito de cada um. Mas há muitos casos onde a pessoa cometeu um adultério e veio e trouxe para encobrir. Então há muitas traições, muitas decepções. E aqui o que houve entre essas mulheres, houve uma decepção muito grande de uma. Aqui nós vemos, aqui, irmãos, a diferença entre pessoas. Irmã, no seu convívio no dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, tem várias pessoas. Já ouviu falar de joio e trigo? O trigo é aquele que tem o coração de Cristo. E o joio é aquele que tem um coração que parece ser de Cristo, mas ele gosta de passar por trás e te dar uma facada ou fazer como o tamanduá, o abraço de tamanduá. Ele dá o abraço e quando ele abraça o outro animal, as unhas dele entram no pulmão atrás e furam o pulmão do outro animal e mata. E essas mulheres aqui, uma morreu, uma criança morreu, a outra foi, irmãos. Que frieza! Pegar a criança dela e colocar na outra. E pegar da outra e colocar para ela. Que coração é esse? De pedra? Falta de amor, falta de compaixão, traição, decepção. Foi tudo que a outra sentiu depois. E com certeza ali virou uma discórdia, porque ela desconfiou. Não é meu filho isso aqui, acordou de manhã. Não é minha criança, não é meu filho. É diferente. A sobrancelha é diferente, o cabelinho é diferente. Não é isso aqui. Assim você está na tua vida. O que te venderam, o que te falaram, o que acontecer, não é isso. Isso não é meu. Isso é teu. Ah, quanta decepção. E você está chorando aí, falando, ah, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu vou entregar tudo.
Não entrega tudo não, irmã. Agora não. Espera Deus decidir para você. Espera o Senhor decidir para você. E você entregou a tua causa. Você orou na madrugada, você chorou, você lamentou, você orou essa manhã, você estava em aflição, em angústia, em prova, e você deparou diante de Deus e apresentou a tua causa. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É isso que temos que fazer. E a palavra veio hoje. Não mais Salomão, não sabedoria de Salomão, mas o Deus, o Filho e o Espírito Santo julga a tua causa. E Deus, irmãos, enquanto o homem está achando que ele consegue enganar alguém com a sua face, com o seu jeito de ser, mas Deus não olha o comportamento do homem físico, Deus enxerga a alma, enxerga pensamento. Ninguém consegue enganar Deus. Engana as pessoas, mas Deus não consegue enganar. E Deus está olhando as situações. Sinta agora, irmã. Consegue imaginar Salomão sentado no trono, ao lado dele os seus assessores, e ali sentado à frente, talvez ajoelhadas, né, porque chegava diante do rei, tinha que prostrar ali diante do rei, e ele julgando a causa. Você consegue imaginar isso na tua cabeça? Que Deus, nesse momento, está julgando as nossas vidas? E que ele permitiu, irmãos, que nós apresentássemos diante dele? Você não... A palavra não está dizendo que você é uma prostituta, nada. Aqui o caso da prostituta foi ali, outro começo da palavra. Aqui está dizendo que é a tua causa diante de Deus. E você apresentou. E o Senhor vai decidir para você. Abre mão. Abre mão do teu ego, do teu sentimento, da tua ira. Essa vontade de destruir. Essa vontade que nós temos dentro de nós, quando somos traídos. Quando há decepção em nós, irmãos. Nós olhamos para a pessoa que nos traiu, que nos decepcionou. Nós temos vontade, nós carnais, naturais, temos vontade de destruir. Temos vontade que aquela pessoa pague nesta vida. Temos vontade que essa pessoa tenha uma vida de queda. Esse é o homem natural. Mas você, como mulher, recebendo o Espírito Santo para te guiar nas tuas atitudes, nos teus atos, o Senhor tira todo esse sentimento da tua mente hoje e você faz como esta moça aqui. Ela abriu mão do mais precioso, do filho, porque a outra falou, não, o filho é meu, não, o filho é meu. Senhor, mas ela matou meu filho e trocou de manhã. Ei, deixa eu falar. Irmã, você está sendo sincera diante de Deus. Irmão, você está sendo sincero diante de Deus. Fala, Senhor, deixa eu falar. Eu abro mão do meu ego, da minha arrogância. Eu abro mão de tudo que eu tenho. Eu só quero a tua graça. Ela falou isso, irmãos. O mais precioso para uma criança, as irmãs que estão aqui sabem. O homem não consegue expressar, quanto mulher, o sentimento de um filho. Por mais que nós amamos os nossos filhos, não tem como, não dá para medir. A sensação da mãe é algo, irmãos, não dá para expressar em papéis. Você ter uma criança gerada dentro de você. E ela entregou, eu prefiro ver o meu filho crescer, olhando de longe ele, mas ele vivo. Não corta ele. Entrega para ela. Não mata ele, corta no meio. Ô, irmãos, o maligno, ele toma o coração das pessoas. Ele não quer paz na tua vida. Ele quer guerra na tua vida. Ele olha para você, os teus inimigos olham para você, ele não quer paz. Ele quer guerra.
Ele não quer que acabe aquela situação que está vivendo. Ele quer que tenha guerra, porque ele se mantém, ele se alimenta de briga, ele se alimenta de discussões, de guerras, de contendas entre famílias, entre pai e filhos, irmãos, cunhados, tios, primos. Ele gosta disso, de contenda nas igrejas, de um irmão que passa pelo porteiro porque não gosta do porteiro, não saúda. O inimigo gosta disso, de um irmão que não saúda o outro, de outro que não gosta daquele, eu não gosto do ministério, eu não gosto desse. Ele gosta, o inimigo se alimenta desse sentimento de raiva, de ego. Mas hoje você abre mão de tudo que é parte sua. Teu ego, teu desejo carnal de ver as pessoas pagarem. E entra no teu coração o Espírito Santo para colocar em você paz. A certeza que Cristo está na tua vida. A certeza de que Ele transforma a tua vida, irmã. De que Ele transforma a tua casa, teus filhos, teu esposo. Troca tudo. E o Rei da Glória decide para você. Essa decisão aqui, essa mulher poderia, que é a mãe, e falar, não, rei, eu vou atrás de quem viu que essa criança aqui é minha, de testemunhas. Irmãos, quem precisa de testemunha aqui na terra somos nós. A irmã precisa de testemunha para situações jurídicas, para situações, né, que vai resolver lá no fórum. Deus não precisa de testemunha, porque Deus olha a alma, Deus olha o coração, Ele sabe lá dentro o que foi falado. Ele olha lá, no computador não tem o HDzinho que fica registrado tudo? Deus olha o seu, Ele consegue olhar lá o que você fez. Então Ele julga a tua causa de acordo com aquilo que você fez, teu sentimento. E essas duas aqui, não precisou aquela lá. Ela sentiu no coração dela. Eu tenho certeza, irmãos, que ela sentiu que ela estava ali diante de um homem de Deus, porque Salomão era considerado um homem de Deus. O povo amava Salomão, porque sabia que ele julgava as causas com retidão. Então ela tranquilizou-se. Ela tinha certeza, quando ela abriu mão do filho, que o máximo que o Salomão poderia fazer é dar o filho para ela, que ele não ia matar. E ele trouxe aquela situação ali. Vamos cortar no meio? Não, não. Dá para ela. E ele decidiu que entrega o filho para a mãe verdadeira. A mãe que quer matar filho não é mãe. Irmã, você quer o bem da tua família. Essa é a verdade. Irmão, você quer o bem da tua família. Você não quer destruição. Então abra mão de algumas coisas. Fecha a tua boca. Não entre em contenda. Entrega para o rei. O Rei da Glória. O Príncipe da Paz. Jesus Cristo. O Espírito Santo está aqui para conduzir nós. O Espírito Santo te conduziu. Alguém conduziu essas mulheres diante de Salomão. O Espírito Santo te conduziu diante de Deus. E ao lado de Deus está o Príncipe da Paz, só observando. E ele tem certeza que você vai tomar o caminho certo. E ele está ali, de cabeça baixa, ouvindo. O rei olhando para vocês, olhando para a tua causa, esperando ver os teus passos, as tuas decisões, o que você vai abrir mão, o que você vai, o que vai sobressair na tua vida, no teu trabalho, na tua profissão, na igreja. É o ego, é a arrogância que faz parte nossa. É nossa, irmãos, do ser humano, a arrogância, o ego, a prepotência, a malícia, a maldade. Isso é nato do homem e da mulher. Abra mão de tudo isso, joga fora. Entrega para o Deus da glória. Senhor, olha a minha causa, olha a minha situação, da minha família, da minha casa. Eu já pedi ajuda. Fui para um lado, para o outro. Entreguei na tua mão. O Senhor decide a tua causa. Você confia que Ele vai decidir certo? Porque essas mulheres aqui
Uma talvez não esperava. Talvez a outra esperava. Porque ela imaginava que o rei não ia matar seu filho. Então ela entregou. Prefiro ver ele correndo para lá e para cá na casa da outra. Mas não morto. Aqui houve traição. Houve decepção de uma amizade, de um companheirismo, de uma vivência numa casa. Tudo que nós passamos no nosso dia a dia. Trabalhavam juntas, moravam juntas, mas houve traição. E a traição traz junto a decepção. E traz angústia, traz tristeza, traz sofrimento, traz choro. E tem alguém que está passando tudo isso aqui, irmãos. Decepção, choro, tristeza, angústia, aflição. Mas hoje, essa palavra aqui hoje na tua vida, não é Salomão, mas é o Pai da Glória, o Rei dos Reis. E ao seu lado está o Príncipe Jesus Cristo, julgando a tua causa. Sinta neste momento, irmã, que o Senhor está decidindo a teu favor. O Senhor ouviu. Ele não precisa testemunhar. Ele ouviu as partes. Ele ouviu um lado, ouviu o outro. E ele tomou a decisão ao seu favor. Você crê nisso? Sabe por quê? Porque o Senhor destinou a você uma eternidade. Não se abale com as coisas dessa vida. Não sofra. Não se compare. Não se iguale às pessoas que te machucaram. Se tiver que dar um abraço, dá um abraço. Perdoa. O que te espera é muito maior. E essa história aqui termina, irmãos. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei. E temeram ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A palavra veio hoje para fazer justiça na tua causa. Tenha paz. Glória a Deus. Jesus Cristo está aí ao teu lado. Está ouvindo junto com Deus. E ele já decidiu ao teu favor. Mas ele pediu para você. Tira tudo fora. Abandona tudo. Tudo que é seu. Sabe por quê, irmãos? Quando nós tiramos a ira, tiramos a maldade, entra no lugar só coisas boas. Então receba agora a justiça divina na tua vida. E que a paz de Deus entre na tua alma agora. E você tem uma sexta-feira, irmã, um final de semana em paz, olhando para a tua causa, olhando para os teus problemas e dizendo: Senhor, eu decepcionei com tantas coisas, mas eu entreguei tudo nas tuas mãos. Decide por mim. E o Senhor me manda pregar para você. Está nas minhas mãos. Eu decido por você. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Bendito a Deus. Irmãos, vamos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus.